E se um lugar pudesse ser o personagem principal de uma história? Imagina só, não uma pessoa, mas um ambiente com vida própria, que respira, que pulsa e que molda e devora quem mora ali. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em O Cortiço, uma das obras mais cruas e impactantes da nossa literatura, para entender exatamente isso, como o ambiente pode ser o verdadeiro protagonista. Essa frase do Monteiro Lobato, "Um país se faz com homens e livros", vem muito a calhar. Porque clássicos como o que a gente vai analisar hoje não são só histórias, né? São quase documentos que nos ajudam a entender as bases da nossa sociedade, os conflitos que nos formaram e, olha, as questões que até hoje estão por aí. Pois é, estamos falando de O Cortiço, de Aloísio Azevedo, publicado lá em 1890. E este livro não é um romance qualquer, ele é peça-chave de um movimento literário que tinha uma missão bem clara: usar as histórias para examinar a sociedade brasileira de perto, sem filtro, quase como um cientista olhando no microscópio. E que movimento era esse, afinal? Era o realismo-naturalismo. A ideia era tratar a literatura como um verdadeiro laboratório social. Os escritores queriam analisar as pessoas como se elas fossem um resultado direto de 3 fatores: o meio em que vivem, a sua raça, a biologia e o momento histórico. Tudo isso com base nas teorias científicas que estavam bombando na época, tipo as de Darwin. E olha, essa abordagem foi uma virada de chave total em relação ao que vinha antes. Se o romantismo adorava idealizar a realidade, focar na emoção, no herói sofredor, o naturalismo veio e virou o jogo. O foco agora era a objetividade, a análise fria da realidade, sem maquiagem. Foi uma mudança radical na forma de contar histórias. E é exatamente aqui que O Cortiço se torna revolucionário. A maior inovação do livro, a grande sacada do Aloísio Azevedo, não está nos seus personagens humanos, mas em quem ele escolhe como o verdadeiro centro de tudo. Porque o verdadeiro protagonista, aquela força que cresce, que se expande e que transforma tudo ao redor, não é uma pessoa. É o próprio Cortiço de São Romão. É isso mesmo. O Aloísio Azevedo descreve o lugar como uma entidade coletiva, um organismo vivo que respira, que acorda, que dorme e que de forma implacável vai moldando e devorando a vida de todos os seus moradores. O autor não economiza nas metáforas para descrever esse lugar, não é? Ele é uma floresta implacável, que cresce sem controle, e uma Babilônia desmantelada, cheia de vícios, barulho e confusão. O ambiente aqui não é só um cenário, gente. Ele é uma força da natureza que determina o destino de todo mundo. E quem são as peças humanas nesse grande tabuleiro? Bem, temos o João Romão, a pura ganância em pessoa. A Bertoleza, a mulher escravizada que ele explora para subir na vida. O Miranda, o vizinho rico que é o alvo da inveja dele. O Jerônimo, o imigrante português que representa a ordem. E, claro, a Rita Baiana, a encarnação da energia sensual e caótica do Brasil. O romance, então, usa a história de cada um deles como um estudo de caso, sabe? Para provar a sua tese de que o meio determina o indivíduo. Vamos ver como isso acontece na prática através de 2 transformações que são cruciais na história. Primeiro, o João Romão. A vida dele tem um único objetivo: enriquecer. Custe o que custar. Ele explora a Bertoleza até o osso, rouba material de construção, vive só para ver o dinheiro dele se multiplicar. Ele deixa de ser um homem e se transforma numa máquina de acumular capital. E aí, no outro extremo, a gente tem o Jerônimo. Ele chega no Brasil como o símbolo da ordem europeia. Trabalhador, honesto, dedicado à família. Ele é a disciplina, a moralidade, que, segundo a teoria do livro, não tem a menor chance de sobreviver no ambiente do cortiço. E o que acontece com ele? O Jerônimo é completamente engolido, seduzido pela energia do cortiço, que é personificada na Rita Baiana. O autor descreve ela como a luz ardente e o calor vermelho do meio-dia. Ela é essa força tropical que desvia ele do caminho, que o faz largar a disciplina para se abrasileirar, mergulhando na preguiça, na cachaça, no ciúme. E essas transformações levam a gente para o clímax brutal da história. É aqui que a ambição do João Romão cobra o seu preço mais alto. E a tese do livro se confirma da maneira mais trágica possível. O João Romão finalmente consegue a chance de casar com a filha do Miranda e entrar para a alta sociedade. Só que tem um obstáculo no caminho: a Bertoleza. Ela é a prova viva do passado pobre dele, da sua relação com uma mulher negra. Para ele, ela não é mais uma pessoa, mas um problema que precisa ser eliminado. E o plano dele é de uma frieza que assusta. Ao descobrir que a carta de alforria da Bertoleza era falsa, ele não pensa 2 vezes. Ele a denuncia aos antigos donos e deixa que eles venham buscá-la como se ela fosse um objeto, uma propriedade.
Com um único gesto, ele a entrega de volta à escravidão para limpar o seu caminho. E a conclusão é devastadora. Quando a Bertoleza se vê encurralada, sem esperança nenhuma, prestes a ser arrastada de volta para o cativeiro, ela tira a própria vida. A morte dela é a prova final da tese do naturalismo. Para o autor, ela era uma vítima predestinada, alguém incapaz de escapar da sua condição social e racial. Mas por que essa história, escrita há mais de um século, ainda mexe tanto com a gente? Por que o Cortiço continua sendo uma leitura tão essencial e, vamos combinar, desconfortavelmente atual? A resposta está aqui. A obra ecoa tão forte até hoje porque os temas que o Aloysio Azevedo escancara sem dó, a ganância desmedida, as feridas abertas do escravismo, a exclusão social, a violência, o preconceito, continuam sendo questões centrais que o Brasil ainda enfrenta. É por isso que o Cortiço é muito mais que ficção, é um documento, um testemunho palpitante de um povo, como diz a crítica. É um retrato vivo, pulsante, de uma sociedade cheia de contradições, lutas e energias que ainda definem muito do que a gente é hoje. No fim das contas, a grande mensagem é essa. Nós somos profundamente influenciados pelo meio em que vivemos. O livro nos força a questionar o quanto das nossas vidas é realmente fruto de escolha individual e o quanto é moldado por forças maiores, como a classe social, a origem e os preconceitos. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. O Cortiço do livro é um espaço físico de exclusão. Mas se a gente olhar para a nossa sociedade hoje, que cortiços metafóricos nós ainda construímos? Onde é que as pessoas ainda são aprisionadas pela sua origem, pela cor da pele ou pela classe social? Fica aí a reflexão. E também o convite. Existe algum outro livro, clássico ou não, que mereça uma análise dessas? É só deixar a sugestão aí nos comentários, vamos adorar saber. Se essa análise trouxe alguma reflexão nova, fica o convite para curtir e compartilhar para que mais gente possa descobrir ou redescobrir a força que tem o Cortiço. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra na próxima leitura. Até lá